É isso aí. Agora vamos para o outro campeonato regional. Um campeonato bagunçado que teve mais uma noite muito complicada, né, de se lembrar e talvez até mesmo de se comentar, porque foi algo que eu assisti na televisão, foi algo inacreditável. Antes de tudo, eu vou ler aqui o tweet do Rafael da Silva. Ele falou assim: irmão, com todo respeito, depois disso aí, desse campeonato de... Pode, não pode, né? Não, pode falar, pode falar. Tá. Então, assim, irmão, com todo respeito, depois disso aí, desse campeonato de merda, ano que vem são 3 meses treinando pro brasileiro e a Copa do Brasil. E sai desse campeonato de merda de novo. Então, assim, vou dar início passando pro Léo. Léo, inacreditável o primeiro jogo, né? Para decidir a final, assim, realmente muito bagunçado, né, Léo? Cara, achei revoltante, cara. Achei revoltante. Tinha de tudo para continuar sendo um bom jogo. Ele botou ali o print ali. Tinha de tudo para continuar sendo um bom jogo, como foi. Acho que não mudou, né? O jogo foi bom, né? Porém, cara, é um despreparo muito grande. Às vezes eu fico assim até com medo de comentar e falar alguma coisa, porque são uns absurdos que eu até espero às vezes outras pessoas falarem para ver se eu tô vendo aquilo mesmo, se realmente eu não tô ficando maluco, ou se realmente é verdade, e foi verdade ontem, eu não acreditei. Assim, eu acho que eu entendo a justificativa dos tricolores, né? Mas realmente o que aconteceu foi uma bagunça, cara. O problema não é o Fluminense. O pessoal, quem torce pro Fluminense tem que entender isso. O problema não é o Fluminense, o problema não são os tricolores. A questão é que não foi justo o que aconteceu com o Botafogo, né? Ele estende e deixa o Botafogo atacar, o jogador do Fluminense faz a falta, faz o antijogo, é expulso, mata a jogada, não deixa o Botafogo cobrar a jogada e ainda termina o jogo com o jogador expulso dentro de campo. Então, assim, é uma bagunça que, cara, é difícil de entender, é difícil de lidar, de você se manter calmo às vezes comentando isso, porque você tá vendo ali o espetáculo e tá vendo um juiz estragar o espetáculo. Sabe o que vai acontecer? Próximo jogo ele vai estar lá de novo, e depois de novo, e fazendo as mesmas besteiras, e cada vez se supera, porque isso aí eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi. E quanto tempo a gente reclama de arbitragem? Há muito tempo a gente reclama, então a gente espera que vai melhorar, mas não melhora, né? A gente reclama, e vem um jogo e supera a nossa expectativa, de modo negativo. É incrível o que ele consegue fazer, é incrível. Se ele pega, ele deixa bater a falta, cara, uma chance de sair gol naquela falta, vamos botar aí, cara, de 0 a 10 uma chance única, porque uma jogada como aquela tem o jogo inteiro, entendeu? Então, tipo assim, se sai gol era justo, mas se não sai gol, tava tranquilo, não teria essa polêmica toda, mas ele prefere jogar a responsabilidade para ele de uma forma ruim, ele prefere fazer uma maluquice que, cara, não dá para entender, sério mesmo, não dá para entender o que ele quis fazer, não dá para entender, mas ele preferiu fazer isso. E é triste pro Campeonato Carioca. E olha só, desse jogo, eu tava olhando no Twitter desde ontem, e a galera falando, eu tô vendo, é triste por ser carioca, eu vejo o pessoal de outro estado, eu vejo o pessoal de São Paulo, Minas, falando do carioca, tipo assim, com desgosto, e é triste a gente ver isso, entendeu? É triste ver o que estão fazendo no Campeonato Carioca. Aí chega esse árbitro, também vai apitar o brasileiro, entendeu? Vai apitar a Série A, vai apitar a Série B, e vai continuar as mesmas coisas, cara. Esse cara apitou semifinal de Carioca, Fluminense e Botafogo, cara. Então, assim, isso aí já explica o despreparo da arbitragem brasileira e mais ainda da carioca. Gente, assim, tirando a arbitragem, vou até passar de novo. A arbitragem foi um baita de um jogo, né, cara? Com o Fluminense se classificando no placar agregado, né? Com um gol fora de casa. Se a gente for tirar a arbitragem, foi um futebol apresentado não só do Botafogo, mais pelo Botafogo, mas também os dois times querendo ganhar, né? Querendo ir pra final, né, Léo? Exatamente. Quando se fala do jogo, foi um jogo bom. E outra coisa, vai uma outra crítica para mim aqui, o Campeonato Carioca. Vai uma outra crítica. Porque além de acabarem com o regulamento antigo, estragarem tudo, tem mais essa aqui. O Botafogo, ele conseguiu ser eliminado
vencendo fora de casa, marcando mais gols. Então isso, para mim, já fica difícil de entender isso. Já é mais um ponto, como é só o Campeonato Carioca, o time em desvantagem, faz 2 gols fora de casa e é eliminado. Enfim, mas voltando pro jogo. O jogo foi muito bom, cara. Eu fiquei feliz de ver o Botafogo jogando. Não vai ser esse Botafogo para jogar o brasileiro, mas é importante ver as peças que tem, que pode ser banco e que pode completar. O zagueiro que chegou, o Felipe Sampaio, acho que é o nome dele, jogou muito bem. O Erisson, moleque da base, jogou muito bem. O Chay, que todo mundo tava falando sobre o Chay, que quando chegar na Série A não vai conseguir jogar e que não sei o que lá. Jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Vasco. Então, assim, o Botafogo vai se consolidando, vai chegando novos jogadores, vai melhorando o time, acho que o Botafogo tá no caminho. O Fluminense, eu acho que tá desandando as coisas. Acho que o Fluminense, eu tava elogiando muito, até na outra conversa que eu tive com o Lucas, eu elogiei muito o Fluminense, elogiei muito o trabalho do Abel, mas acho que ele tá começando a desandar. Ser vice pro Flamengo é normal, vai ser normal perder pro Flamengo, mas vai depender da maneira que for, entendeu? Vão ser 2 jogos, vão ser 2 jogos, né, para poder mostrar pra torcida o que o Fluminense vai brigar pelo ânimo, porque senão às vezes começa o brasileiro até com o Abel fora, né? Sim, e assim, eu acho que vai ser um divisor de águas para o Fluminense, tá? Se o Fluminense for realmente campeão, olha, maravilha. É a mesma coisa do São Paulo, viu? Se o São Paulo for campeão, olha, maravilha. Mas se não for, realmente o time adversário era melhor, né? Agora eu vou passar para o Lucas. Lucas, comenta um pouco da vergonha que foi o final do jogo e fala um pouco do jogo, né, em geral, que foi, para mim, assim, um golaço do Erisson, foi um baita de um gol. O menino chamou a responsabilidade no clássico, no estádio lotado, fez um golaço, colocou o Botafogo melhor na partida, mas, infelizmente, pelo gol tomado pelo Germancano no final e pela bagunça no final do jogo, não colocou o Botafogo na final, né, Lucas? Wendel, eu quero primeiro dar uma informação que o Luiz trouxe aqui no chat, Luiz Felipe. O Dedé fechou com o Atlético Paranaense. Tá dizendo aqui, falou pra gente depois dar uma fala sobre isso. O Dedé acabou de fechar com o Atlético Paranaense, informação aqui no chat. Depois a gente vai dar uma averiguada nisso aí. Informação do Luiz Felipe. Então, o Alex, quer dizer, o Wendel, vou falar pra você, primeiramente, a decepção do torcedor do Botafogo, ela com certeza ela não é com o time. Sei que você perguntou do atacante do Botafogo, a partida que ele fez, mas eu queria pontuar aqui rapidinho isso. A decepção do Botafogo, dos jogadores, torcedores, não é com o jogo que o Botafogo fez, até porque o segundo tempo do Botafogo foi perfeito. Não foi perfeito, não foi completamente perfeito porque não conseguiu fazer o gol em outras oportunidades, porque antes do segundo gol, o Botafogo criou chance de ter feito o segundo gol, fez o primeiro, teve chance de fazer o segundo, acabou desperdiçando, mas no finalzinho conseguiu fazer o segundo. Porém, o Fluminense, naquela falta, diminuiu o placar e acabou se classificando. A decepção da equipe alvinegra, ela se passa muito pelas circunstâncias do que aconteceu no jogo, entendeu? O Léo acabou de falar aqui, vamos transcorrer de novo o que aconteceu no segundo tempo. Você falou ainda que o jogo foi espetacular. O segundo tempo foi. O segundo tempo, para pessoa que gosta de emoção do futebol, que é amante do acontecimento, daquele acontecimento extraordinário dentro de campo, o segundo tempo foi perfeito. A gente publicou lá no Instagram do Descubra, um torcedor mirim do Fluminense, cobrando o Fluminense faz o gol logo depois, um vídeo espetacular. Então, para quem gosta de futebol, daquela emoção, foi bonito. Só que, ao mesmo tempo, para quem gosta de futebol também, foi feio, justamente pelo aquilo que o juiz propôs ao jogo. O juiz estragou a partida. Ele escolheu terminar a partida naquele momento. E outra coisa, ele escolheu prolongar a partida. Quem assistiu o jogo, pelo menos quem assistiu a segunda etapa, pensando em ter assistido o jogo todo, porque o que eu falei, o jogo foi a segunda etapa. Quem assistiu aquela segunda etapa, cara, sabe que não precisava dar 5 minutos de acréscimo. Muito menos mais 2 minutos. O jogo não precisava chegar aos 55, tampouco aos 52. A arbitragem dá 5 minutos de acréscimo. Ou seja, o jogo já tinha, digamos que não precisava daquela minutagem toda. E depois que passa dos 50, por causa daqueles 5 de acréscimo, ele acrescenta mais 2 minutos. Ou seja, ele excede mais ainda. E o gol do Fluminense, se eu não me engano, sai lá pelos 51, próximo aos 52.
Então, o que acontece? Quando o jogo termina, os jogadores vão para cima da arbitragem. Não sei se teve agressão ou não. Acho que acabaram dando algum empurrão no árbitro. Então, toda a decepção do torcedor do Botafogo, toda a decepção do John Textor, que é o investidor do Botafogo, que deu uma declaração que daqui a pouco eu vou até colocar aqui na tela, falando que ano que vem o Botafogo vai jogar o Campeonato Carioca com o time B. Botafogo vai procurar montar um time B ou usar garotos da base para poder jogar o Campeonato Carioca do ano de 2023. Falando da atuação qual é o nome dele mesmo? Do atacante do Botafogo, ou Wendel que você falou? Erisson. Falando da atuação do Erisson e o coletivo do Botafogo no segundo tempo, passa muito também pela forma que o Fluminense absorveu a eliminação pro Olímpia. O Fluminense ainda tá com aquilo na cabeça. Pois é. O Fluminense ainda tá com aquela eliminação na cabeça. É uma parada muito recente. É um acontecimento muito recente. E foi o que eu tava debatendo com o Léo, com o Alex e eu acho que com você também, Wendel, no nosso piloto. A expectativa do torcedor do Fluminense ela foi muito criada, baseada naquilo que a imprensa, naquilo que as redes sociais e naquilo que a diretoria colocou na torcida. A diretoria do Fluminense e tanto a imprensa, tanto a mídia, colocou que o Fluminense ele era sim um dos candidatos a conseguir ganhar a Libertadores. Tudo bem, o Fluminense ele poderia ter se classificado para a fase de grupos. O Fluminense tinha a obrigação de ter se classificado, essa é a minha opinião. A obrigação de ter classificado para a fase de grupos ele tinha. Agora ganhar a Libertadores, a gente vê, o Fluminense não conseguiu lidar com um time, digamos, que está num processo de montagem, num processo de reformulação, num processo de reconstrução, que é o Botafogo. Como é que o Fluminense conseguiria lidar com uma Libertadores da América? Então, o Botafogo, ele foi para cima, ele jogou muito bem a segunda etapa, até porque ele precisava buscar o resultado, porém, foi muito em cima daquilo que o Fluminense estava aqui dentro. O Fluminense ele já entrou nesse jogo, desde o jogo passado, que ele ganhou de 1-0 no Newton Santos, o Fluminense já entrou com o psicológico muito abalado. Mas agora é de se elogiar demais a partida desse atacante do Botafogo, e também de toda a equipe, da forma que o Botafogo se dispôs a correr atrás do placar. O Botafogo a todo momento da segunda etapa. Eu fiquei surpreendido porque tem muito tempo que eu não vejo o Botafogo jogar dessa maneira. Fez uma boa campanha no ano passado na Série B. Conseguiu voltar como primeiro colocado e foi campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, já agora, na temporada de 2022, a primeira prova de fogo, a gente pode colocar assim, do Botafogo, são essas finais do Carioca. E eu digo de coração assim, dos 4 que jogaram essa final do Carioca, o time que jogou com mais intensidade foi o Botafogo, cara. Essa é a minha opinião. O Botafogo ele demonstrou uma intensidade muito grande nessa segunda etapa contra o Fluminense. Lógico, o Flamengo era muito superior ao Vasco na outra semifinal. O Flamengo ele fez o gol e o Vasco ficou nas cordas depois daquele gol do Flamengo no segundo jogo. O Flamengo conseguiu comandar a partida, só que a intensidade de jogo, a pressão em cima do adversário que o Botafogo fez ontem foi espetacular. Só que o que aconteceu foi lamentável. Foi lamentável. Entendeu? E passa por uma série de fatores que eu expliquei aqui. Um acréscimo de 5 minutos desnecessário. E logo após esse acréscimo de 5 minutos, que foi muito, muito, muito mesmo estranho, não tô aqui colocando em xeque a índole do árbitro, falando nada disso não. Mas foi estranho pela forma que o jogo se apresentou na segunda etapa. Foi um jogo de intensidade, mas não foi um jogo de muita paralisação. Foi um jogo que rolou. Até porque ele estava deixando o jogo rolar demais. Tinha muita falta que ele estava deixando rolar. Porém, ele dá 5 de acréscimo, dá mais 2. E o mais inusitado de todos. Depois que o Fluminense faz o gol e garante, entre aspas, a classificação, ele deixa ter a saída de bola. Muitas pessoas comentaram que ele não deveria nem deixar ter a saída de bola. Ele dá a saída de bola, dá uma falta pro Botafogo e ele simplesmente expulsou o Fred de forma correta. O Fred não sai de campo. O Fred continua no gramado, fazendo cera. Ele tem experiência e tudo mais. O Léo até postou lá no Twitter dele sobre o Fred. O Campeonato Carioca, antigamente o Fred tinha acabado. Hoje em dia o Carioca para ele é um Mundial e uma Libertadores. Enfim. O que acontece? O Fred continua no gramado e o juiz simplesmente termina o jogo sem deixar os jogadores do Botafogo baterem a falta. E deu nisso tudo que deu, Wendel. Agora o Botafogo jogou muito bem. E assim,
merecia a classificação. Eu inclusive estava até comentando aqui com meu pai quando eu estava vendo o jogo com ele. Quando o Botafogo faz o gol, eu falo assim mesmo pro meu pai: vamos pegar o adversário mais difícil da outra semifinal. Porque o Botafogo ele ia vir com muito mais vontade. O Botafogo jogou muito melhor que o Fluminense, pelo menos nessa segunda etapa. Porém, aconteceu essa, digamos, tragédia no Maracanã ontem. Antes de eu passar para o Alex, eu vou trazer a informação do Dedé, tá? O Dedé, segundo aqui o site do Gol.com, ele rescindiu com a Ponte de manhã e assinou com o Atlético Paranaense, mas ele só vai receber o salário se ele entrar em campo, viu? Então o Dedé aí assinou com o Atlético Paranaense, mas só vai ser remunerado se entrar em campo. Então a informação aí que foi trazida pelo chat foi checada aqui pela minha pessoa e foi valeu, chat. Vocês. Agora, Alex. Seria um contrato por produção, né? Legal, legal. Assim é bom. Eu até postei no Twitter aqui agora, pedindo a opinião do pessoal, mas é legal, assim. Responder o Felipe aí, que mandou um salve. Tamo junto, Felipe, irmão. Segue aí, Alex. É isso. Alex, vou passar para você. A gente fala do fim dos campeonatos estaduais, né? Muito porque os times que não passam para a final, ou que perdem a final, ou que nem vai para a final, falam assim, por exemplo, vou dar um exemplo do Paulista, né? O Paulistinha, para que ganhar isso daí, né? O Paulistinha, não serve para nada, é o Carioca, ninguém tá ligando pro Carioca. Mas é campeonato estadual, né, cara? É taça, a torcida comemorar, e aí você vai para um jogo decisivo, no estádio lotado, num clássico carioca. O time jogando bem, jogando melhor que o seu adversário, melhor que o seu rival. E aí, no final do jogo, acontece o que aconteceu, você fica chateado e pede sim também. Eu tenho certeza que alguns torcedores do Botafogo pedem aí a não realização do campeonato estadual por conta dessa vergonha aí no final do jogo, né, Alex? Sim, Wendel, é lamentável, né? Nesses últimos meses aí, o que a gente viu de arbitragem, grandes erros, cara, nojento, viu? Acho que é uma palavra perfeita para isso, é nojento ver esse tipo de arbitragem estragar um clássico, né, cara? Porque, pô, para você jogar um clássico no brasileiro, são só 2 jogos. Assim, contra o seu maior rival, vamos se dizer assim, escolher um maior rival. Então você só tem 2 jogos. E o Carioca te dá a oportunidade de você ter mais 4 jogos, né? Mais 4 jogos, ida e volta em um mata-mata, jogar fora e casa em tabela ou algo assim. Cara, a essência do campeonato estadual é isso, cara, é você curtir o campeonato estadual contra o seu maior rival, cara, entendeu? Verdade. Clássico. Então, o estadual, ele proporciona pra gente essa essência de estar do lado de um rival e ter a emoção do futebol. Mas aí quando você coloca uns árbitros que não sabem administrar bem uma partida, cara, é lamentável. Merece com certeza reaprender tudo que foi ensinado para esse árbitro aí, cara. Porque é um absurdo você prejudicar uma equipe que estava correndo atrás do placar, uma equipe que estava lutando para conseguir uma classificação numa final de um campeonato carioca e ser prejudicada tragicamente por um ser humano não experiente, né? É o Carioca mais baixo nível que teve, cara. É o Carioca que mais baixo nível que teve. Cara. Sim, mas um ponto positivo do Carioca é isso que eu falei, proporciona a gente assistir mais clássicos, entendeu? Ter mais clássicos que é maravilhoso de se ver, cara. Porque, claro que o nível do Carioca é outro, pô. Mas a gente já tá vendo alguns clubes se movimentando, né? Virando uma SAF, como o Lucas disse, pô. A gente tinha comentado lá no canal dele, pô. O Vasco tá se levantando, tá tendo agora um investimento bom, o Botafogo também, entendeu? O Fluminense fez o time aí, trazendo esses reforços. Então, pô, os times estão tentando chegar, pelo menos, no meu ver, assim, na qualidade do Flamengo, pô. Mas você estragar um clássico dessa maneira é imperdoável, cara.